E aí, galerinha do YouTube, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Albiratan Rodrigues e estamos já na quinta aula, gente. Olha só como o tempo passa tão rápido. Eu comecei a fazer a primeira aula um dia desses, aula de número um, e já estamos na quinta. Mas é assim mesmo, não dá para parar o tempo, né? E o tempo, ele é relativo. Para uns passa rápido, para outros passa devagar. Então, pessoal, vamos para a quinta aula sobre como escrever bem. Certo? Eu preparei mais um conteúdo para vocês. Se vocês quiserem receber esse conteúdo, é totalmente gratuito, está disponível para vocês. Eu coloquei, não é, eu vou ver se eu compartilho o link nessa última aula que eu vou postar no YouTube e que vai estar disponível no YouTube para vocês baixarem o conteúdo, beleza? Para quem quiser rever os conceitos, pensar, refletir sobre o seu processo criativo, certo? Desde já eu agradeço pela sua audiência. Obrigado, caro telespectador. Obrigado pela sua querida e doce companhia. E vamos diretamente para a aula de número 4, viu, gente? Pessoal, relembrando, né, para quem, se você está assistindo esse vídeo em ordem decrescente, né? Eu aconselho você voltar para a primeira aula, certo? É melhor você ir para a primeira aula porque pode te atrapalhar, entendeu? Então eu aconselho que você comece do começo, né? Como a gente fala, uma questão lógica, né? A gente começa do começo, ninguém vai começar do final. Mas eu aconselho que você comece do começo, porque aí você vai entender como se dá o processo criativo. Essa apresentação aqui do PowerPoint, para mim, é a melhor de todas, porque eu dei o meu sangue nessa apresentação aqui. Eu fiz o melhor que eu pude. Aí vocês estão vendo, né? A questão das imagens aí, a máquina de datilografar. Tem a última imagem aí também, que é a imagem de um cara escrevendo num teclado sem fio. Você está preparado? Você está preparada? Estão preparadas, crianças? Vamos lá para mais uma aula. Fazer que nem aquele programa lá acho que era da Rede TV, do TV Cultura. Senta que lá vem história. Né? Aparecia aquele menino deitado no sofá, ou então sentado. Né? E eu preparei mais esse conteúdo para vocês. Gente, vamos para o próximo conteúdo, que aí eu vou dar continuidade ao meu discurso. Espera aí. Como escrever bem? Gente, essa pergunta está presente. Essa pergunta está presente, perdão. Essa pergunta está presente em todos os slides, todas as apresentações que eu criei neste conteúdo, certo? Tá em todas. Como escrever bem? Lembrando aqui, gente, eu tenho que ser bastante específico para você não ficar só na saudade, como a gente fala. Para você não ficar no limbo, na dúvida, certo? Para você não ficar confuso. Quando eu falo escrever o processo criativo, é você escrever uma narrativa, beleza, pessoal? É você escrever um conto, seja uma crônica, seja um romance, seja literatura fantástica, seja suspense, seja terror, seja LGBT, seja lá o que for, tudo aquilo que infanto-juvenil, seja tudo aquilo que envolve uma narrativa, certo, gente? Então, é sobre isso que eu estou falando. E a partir de agora eu vou desabilitar a câmera, porque senão o arquivo vai ficar muito grande e vai ficar mais puxado de eu publicar no YouTube. Porque quanto mais espaço consome o arquivo, mais demorado fica o processo de publicação do vídeo no YouTube, beleza? Como escrever bem? Vamos lá para o primeiro passo. Passo 1. Adicione elementos que sejam de acordo com a narrativa. Gente, isso é muito importante, é muito importante. Olha só, esse primeiro passo já é uma dica de ouro. Por quê? Porque você tem que colocar elementos que tenham coesão,
Coesão é que tenham consonância, que estejam em acordo com a narrativa, né? Se você colocar elementos de humor no, num capítulo que fala somente sobre tristeza, perda, mágoas, angústias, depressão, pode até fazer sentido, né? Mas assim, o leitor, lembrando, gente, eu tenho que frisar aqui, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Brenda, por que que você fala tanto assim no leitor? É porque o leitor é o teu público. O leitor é o teu alvo, gente. É o teu alvo a ser atingido. É a sua meta a ser alcançada. Então lembre-se disso. Você não está escrevendo somente para você, não. Não se engane com isso, não. Você está escrevendo para você e para o seu público, que eu tenho certeza. Eu tenho total certeza que você não vai escrever. Tem gente que escreve só para si, para guardar, né? Para ficar como se fosse uma recordação, uma lembrança. Mas você não vai escrever um livro só para ficar com você, né? O Umberto Eco, que é um escritor italiano, ele diz que quando o escritor ele publica uma obra, quando o escritor publica um livro, esta obra não passa a ser somente dele, mas passa a ser do público, porque a partir do momento em que ele publicou, publicar é isso, é tornar público, né? É você deixar exposto para a sociedade consumir, certo? Então você tem que adicionar elementos, voltando aqui para o passo um, você precisa adicionar elementos que estejam de acordo com a narrativa. Tem gente que coloca umas coisas nada a ver, entendeu? Na narrativa, uma coisa assim que você às vezes o leitor ele pode não ter o senso crítico, mas ele vai se perguntar, ou então no final das contas, se você deixar os seus e-mails bem facinho na, na, na tua biografia, na tua autobiografia do teu livro, ele vai te perguntar uma hora ou outra, ou através das redes sociais, do Facebook, o Instagram, seja lá o que for, ele vai querer tirar satisfação disso, e você tem que estar preparado para isso. Ele vai te perguntar, cara, fulano, por que que você Joãozinho, Pedrinho, por que que você colocou isso aqui na narrativa? Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Porque tem umas coisas que, de certa forma, são desnecessárias para a narrativa. Tem umas coisas assim que não se encaixam, né? Uma coisa é você contar, você narrar a história de vários personagens ao mesmo tempo. E outra coisa é você colocar elementos que não tem nenhuma conotação, não tem nenhum significado na, na narrativa. Isso é esquisito. Eu acho esquisito isso aí. Tá entendendo? Tudo bem, existe uma coisa chamada licença poética. Não sei se você sabe. Licença poética é quando você quebra um conceito para imprimir a sua ideia. Tá entendendo? Tipo assim, você pode fazer uma referência a um outro filme, a um outro livro dentro do seu livro, certo? Ou então você pode pegar um trecho de um livro de outro autor e você pode parafrasear as palavras que estão escritas lá no texto do livro. Isso aí é licença poética, viu, gente? Você está quebrando. Não é que você está quebrando, você está, digamos assim, infringindo o, o não é exatamente os direitos autorais. Você está quebrando uma regra para poder colocar a sua impressão. É isso. Você está pegando uma coisa que já existe, que já é de uma obra intelectual existente, para imprimir a sua ideia. É isso, isso é que é licença poética, né? Tipo assim, eu pego aquela frase que Jesus falou, né? Tá lá na Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí eu pego e faço uma paráfrase, que é uma reformulação da ideia de alguém. Eu vou e falo assim: nem só de mel vive a abelha, mas de toda a natureza que circuncida ao seu redor, certo? Isso é uma paráfrase. Isso é licença poética, né? Eu quebrei, de certa forma, as regras, a propriedade intelectual, para imprimir a mesma ideia, só que com a minha visão de mundo, entendeu?
Então, cuidado, na hora que você for colocar esses elementos aí na sua narrativa, se pergunte, a primeira coisa da qual você deve se perguntar é o seguinte: será que isso realmente está de acordo com a narrativa do texto? Será que isso realmente faz sentido? Então pense duas vezes. Passo de número 2: tenha cuidado com os fenômenos da natureza. Gente, tem gente que tem escritor que se importa só com o fenômeno da natureza. É, sei lá, três capítulos, quatro, cinco capítulos só chovendo. Tudo bem, claro que se o seu personagem vive em um país, é, em um país que é predominantemente frio, é claro que não vai fazer calor de jeito nenhum, porque aquele ambiente já está com aquela condição climática. Aí tudo bem, toda regra tem sua exceção. Mas cuidado em descrever fenômenos da natureza. Isso é muito, às vezes, essa questão de descrever fenômenos da natureza pode ser uma coisa muito, muito simples, muito besta, mas não é não. Não é isso não. É só você colocar lá na narrativa, no seu conto, e começou a chover. Não é só isso não. A chuva caía drasticamente. A chuva caía copiosamente. Começou a nevar. Eu tenho uma forma de escrita que, por exemplo, na saga que eu estou escrevendo, que é O Nome do Mal, eu adotei uma linguagem bem característica minha, que eu não sei se já existe essa linguagem, porque eu não li todos os livros do mundo para saber. Mas eu adotei uma linguagem que eu coloco tipo assim: estava nevando, a neve caía poeticamente. Né? Aí você se pergunta, que bulhufas quer dizer poeticamente? Em que contexto quer dizer assim? A chuva caía poeticamente, a neve caía poeticamente, o sol brilhava poeticamente. Quando eu falo poeticamente, é porque nós já temos aquele senso comum de que a poesia é algo belo, né? É algo que é desprovido de feiura, que não é feio, uma coisa que é bela, nobre, não é? Bonita. E por isso eu uso esse termo. A neve caía poeticamente, ou então a chuva caía poeticamente, né? Que é uma linguagem que eu adotei, certo? Então, cuidado, voltando aqui para o passo de número 2, cuidado com os fenômenos da natureza, beleza? Passo 3: nem sempre é bom que o protagonista ou a protagonista seja dependente de alguma coisa ou de alguém. Gente, isso aqui é sempre. Talvez você me contrarie com suas ideias, dizendo assim: ah, mas de uma forma ou de outra, o protagonista sempre vai ser dependente de alguém, o Biratã. Porque o protagonista, ele não sai do rastro, ele não sai do rastro sozinho. Ele precisa de outros complementos, ele precisa evoluir. Para ele evoluir, planta não cresce na sombra, né? Como dizem os antigos. E o protagonista da mesma forma, ele depende da interação com outros personagens, ele depende do vilão para se promover, né? Mas assim, às vezes tua história pode ser só um monólogo. E o personagem, ele pode, por exemplo, se ele estiver magoado com alguma coisa que aconteceu com ele pode se autocurar, ele tem esse poder de autossugestão, ele pode se curar através do diálogo dele. Porque falar é uma forma de desabafar, e assim ele está enfrentando os próprios conflitos. Né? Então, nesse caso, ele está dependente só dele mesmo, entendeu? Você está entendendo? A gente tem aquele exemplo daquele filme que, eh, se eu não me engano, foram 7 ou 8 filmes, Jogos Mortais, né? O John Kramer, que é o gênio por trás dessa engenhosidade, dessa estrutura psicodélica, psicopata, ele sempre quis ensinar a mesma coisa, que o trabalho coletivo, ou seja, o trabalho em grupo, vale a pena. Mas aí o que acontece? Os panacas dos participantes dos Jogos Mortais,
eles acabam se entregando à individualidade própria, ao individualismo. E por isso quase ninguém sai vivo, né? Quando sai é só uma pessoa ou duas, mas quase ninguém sai vivo. Por quê? Porque eles não querem trabalhar a coletividade. Então, de certa forma, o filme está ensinando isso para a gente, né? A gente tem que ter essa interpretação de mundo, né? Então, de certa forma, alguém é dependente de alguém, mas você pode fazer um personagem que não seja dependente de ninguém. Assisti um filme de um personagem que ele era autônomo. Ele era um cara aposentado porque ele serviu vários anos durante a guerra do Vietnã. E aí ele, depois que ele se aposentou, ele se tornou um cara sossegado, entendeu? Tranquilo na dele. Cozinhava, eh, lavava as próprias roupas, cuidava da casa, pagava as contas, entendeu? Autônomo. Era um cara dependente só de si. Talvez você até diga, ah, não, Biratã, mas ele é dependente. Ele depende do supermercado para comprar as coisas dele. Ele depende do dinheiro que ele ganha para poder comprar. Senão, tudo bem, gente. Quando eu falo dependente, é dependente de outras pessoas, não é? Não é você ser dependente de um recurso que vai suprir a tua necessidade, não, porque isso aí todo mundo precisa, entendeu? Todo mundo precisa beber água, todo mundo. Talvez você faça personagens de uma narrativa que não precisem beber água, certo? Afinal, isso faz parte da fantasia de cada livro, né? Você pode muito bem colocar personagens que não comem. Eu acho, gente, eu não sei. Agora eu vou cair no humor aqui, na piada. Não sei se vocês perceberam, os personagens não vão pro banheiro, não fazem pipi, não defecam, não faz nada, só fica se movimentando de um lado para o outro. Eu acho isso uma falha muito grande porque isso torna o personagem, isso acaba robotizando o personagem, né? Como se ele fosse uma espécie de uma divindade que não sente fome, não sente frio, não sente sede, não tem vontade de comer, não tem vontade, não tem as necessidades básicas que o ser humano tem, né? Que é comer, dormir, é, beber, as necessidades fisiológicas, né? Eu acho isso muito esquisito, entendeu? Tudo bem. Se você está escrevendo uma narrativa de literatura fantástica, aí tudo bem, né? Não faz diferença você. Desculpa, não faz diferença você fazer inferência ou referência a esses momentos, né? Porque a literatura fantástica foca na questão do maravilhoso, certo? Então, nem sempre é bom que o protagonista ou a protagonista seja dependente de alguma coisa ou de alguém, certo? Bom, aqui vocês perceberam que eu já errei, porque de alguma coisa não tem como não depender, ele sempre vai depender de alguma coisa. Mas de alguém você pode colocar um personagem que não dependa de ninguém, tá entendendo? E e assim, na verdade, todo personagem ele depende de alguém, se a gente for observar. É claro que o leitor não vai perceber isso, mas todo personagem depende de alguém. Sabe de quem é que eu estou falando? De você. Ele depende de você para existir. Se não fosse você, ele não existisse. Ele não existiria de forma alguma, de jeito maneira, como a gente fala aqui no Nordeste. De jeito nunca que ele existiria. Ele depende de você, porque é você quem escreve, é você quem usa suas mãos para digitar o livro, tá entendendo? Ele sempre vai depender de você, né? Então, cuidado com essa dependência. Essa dependência pode ser nociva para o protagonista, e não é só o protagonista não, gente, é qualquer outro personagem, né? Porque o protagonista, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, ser protagonista não é sinônimo de ser o mais importante. Às vezes o mais importante é o coadjuvante, é o escada, é aquele cara que está ajudando o protagonista, entendeu? Passo de número 4. Passo de número 4. Desculpa, gente, que deu um defeito aqui nos slides que eu tive que corrigir. Passo de número 4. Passo de número 4, perdão.
Estabeleça um limite padrão de páginas para cada capítulo. Olha, isso não é regra de ouro, viu, gente? Você é o dono do seu livro, você faz do jeito que tu quiser. Agora é o seguinte, eu particularmente, estou falando eu estabeleço um limite de, por exemplo, para livros de romance, de suspense, drama, esses gêneros que são mais para o público adulto, eu uso 10 páginas, né, que a gente chama lá no Word de laudas. São 10 laudas por capítulo, não é? Porque aí quando você for montar o seu livro, for adaptar ele para o tamanho que você quer, se é 18 por 11, se é 16 por 23, 14 por 21, né? Aqui eu sei que eu estou falando grego, mas vocês vão entender. O 18 por 11 é o pocketbook, é o livro de bolso, aquele livro que cabe dentro do teu bolso. O 14 por 21 é o livro médio, né? Geralmente são livros de poesia, né? Tem muito livro de poesia 14 por 21. E o 16 por 23 são os livros grandes, né? São aqueles livros que têm muitas páginas e que precisa ser de um tamanho maior para poder ficar nivelado, né? Então, estabeleça um limite de páginas para cada capítulo do seu livro. Isso é muito importante, gente, né? Eu, por exemplo, eu tenho um livro que eu estou fazendo a revisão e diagramação agora, que tem capítulos que ele tem 10 páginas, tem capítulos que ele tem só 6 páginas, tem capítulos que ele tem só 3 páginas, né? Mas isso assim, talvez você até me pergunte, Biratã, no que isso interessa? O leitor não se importa com isso, ele quer o conteúdo, sim, ele quer o conteúdo. Mas é bom você colocar uma certa organização no seu livro, entendeu? Tudo bem, você ultrapassou uma ou duas páginas, beleza, sem problema, não faz mal. Ou então faltou uma ou duas páginas para fechar as 10 páginas do teu capítulo, tudo bem, beleza, sem problema. Mas cuidado para você fazer uma coisa toda desestruturada. Um capítulo com 20, aí outro capítulo com 30 páginas, tá entendendo? Aí você tem que se organizar melhor, viu? Passo de número 5. Passo de número 5. Pera aí, gente. Hoje o negócio tá bagunçado. Pera aí. Passo de número 5. Cuidado com cenas exageradas. Isso pode quebrar o realismo da narrativa. Ainda que seja do gênero literatura fantástica. Tá entendendo? Cuidado, gente, com cenas exageradas. Eu vi uma cena tão exagerada em Devil May Cry. Né? Para quem não sabe, Devil May Cry é uma saga, é um jogo aí, uma franquia do PlayStation 2. Né? Tem o 1, o 2 e o 3, edição especial. E aí fizeram a sequência, né? Quando lançaram o PlayStation 3, fizeram o 4, depois o 5 e daí por diante. Tem uma cena na edição especial, que é o terceiro jogo da franquia, Devil May Cry, que o Dante. Eu não tô dando spoiler não, viu, gente? Estou só descrevendo a cena. O Dante, ele sobe o castelo com a motocicleta dele, com a moto dele. Depois ele pula do castelo, ele usa ele pula do castelo com a moto, depois ele usa a moto para se arremessar até um determinado ponto no meio do ar, e depois ele usa a espada dele, e a espada faz uma reviravolta, uma coisa tão, é uma parada tão doida, mano, que você não consegue explicar. É uma cena exagerada, entendeu? É uma cena exagerada, e isso pode ser nocivo para sua narrativa. Ah, Breta, mas o que é que tem? Eu não posso escrever o que eu quero? Claro, gente, isso está fora de cogitação. Você pode escrever o que você bem entender, mas cuidado. Isso aí pode. Eu não vou falar palavrão aqui, porque senão o YouTube vai cortar, mas isso pode danificar a sua estrutura textual, certo? Então, cuidado com essas cenas exageradas aí, viu, gente? Passo de número 6. Procure surpreender o leitor com uma ótima introdução no seu capítulo e também no término dele. Gente, nada é melhor do que você causar aquela boa impressão. Nada é melhor do que você causar aquela boa impressão. Se você já começa com um capítulo desinteressante, uma coisa assim morna, uma coisa fria, sem graça, tá entendendo? O teu leitor ele vai parar por ali mesmo.
Não adianta, eu já estou te dizendo a verdade. Ou porque assim, o leitor quando ele pega um livro, parece até piada que eu estou dizendo aqui. O leitor, quando ele pega no livro, ele já tem aquela preguiça. Eita, rapaz, quando é que ele já está pensando assim? Ele mal começou, ele já está pensando. Ele mal abriu a primeira página, ele mal leu a primeira página, ele já está se perguntando quando é que ele vai terminar. Eu sou assim, gente. Eu não sou hipócrita, não. Não vou mentir para vocês, não. Quando eu começo a ler um livro, eu já vou para a última página para saber quantas páginas o livro tem, para saber se eu vou conseguir concluir num prazo curto ou longo, né? Dependendo do meu grau de leitura. Isso é verdade, gente. O leitor ele já pega com aquela preguiça, com aquela, sei lá, aquela má vontade, tá entendendo? Ele já quer, ele não vê a hora de chegar na última página, né? É a questão da ansiedade, todo mundo tem um pouco. E você tem por obrigação, é sua obrigação, não é só sua obrigação, né? É minha obrigação também porque eu sou escritor. É minha obrigação e é sua obrigação criar uma boa impressão logo no capítulo 1. Por que que eu estou dizendo isso? Porque já imaginou você assistir uma peça de teatro e a peça de teatro começa os 10 primeiros minutos de duração de apresentação da peça teatral são terríveis, aquela coisa morna, sem graça, que não chama atenção. Você acaba saindo do teatro, você sai do teatro e vai para casa, sei lá, vai para uma churrascaria, vai para uma pizzaria, sei lá, vai para uma padaria comer um bolo, tomar um suco. É sem graça, gente, tá entendendo? Eu sempre tenho essa coisa, minha mãe sempre dizia, minha mãe, eu podia até chamar minha mãe bem aqui, ô dona Joana, vem aqui dar um depoimento, dona Joana. Tá ocupada, ela tá ali nas panelas, mas eu vou traduzir para vocês o que ela quis dizer. Minha mãe me disse uma vez que um filme para ela tem que ser interessante do começo ao fim. O filme tem que ser interessante do começo ao fim. É claro que eu me sinto na obrigação de dizer para vocês, com toda a sinceridade da minha alma, que nem sempre tem como manter a estabilidade e a qualidade da narrativa. Mas pelo menos no capítulo 1, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês têm por obrigação de causar uma boa impressão, né? Para quê? Para que o leitor ele se sinta parte da história, para que ele se sinta parte da narrativa, certo? É como se fossem as boas-vindas, sabe? Aquele tapete de boas-vindas que tem escrito nele, seja bem-vindo, né? Welcome em inglês, welcome. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? O capítulo 1 é a sua mensagem. Eu vou ser curto e grosso, gente, resumindo. O seu capítulo 1 é a mensagem é a sua recepção do seu hotel. É aquele recepcionista que diz assim: seja bem-vindo, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso hotel. Entendeu? Então tem que se atentar para isso, viu, gente? Surpreenda, surpreenda. Faça o seu melhor. Não seja medíocre, como disse o Mário Sérgio Cortella. Faz o teu melhor. Você tendo condições de fazer o teu melhor na tua possibilidade. Não é você fazer o melhor do mundo. A gente tem que parar com essa coisa. Ah, eu vou fazer igual o fulano fez. Não, gente, parar com essa besteira. Parar com esse narcisismo coletivo, individual, de querer se comparar com os outros. Você é você e acabou-se. Acabou por aí. Ponto final. Faça a sua parte, certo? Faça o seu melhor. Pesquise. Por isso que eu digo, gente, tem que pesquisar. Se for possível, você pesquise em todos os capítulos para você escrever, você deveria pesquisar para você entregar um bom conteúdo para o seu leitor, entendeu? Então vamos para o passo de número 7. Vamos lá. A sua escrita pode ser polidirecional, ou seja, você pode inserir outros elementos de outros gêneros, tais como comédia, suspense, romance, etc. Gente, eu falei isso na aula passada. Aí você vai me dizer, Biratã, você está me contradizendo, porque no primeiro slide, no passo 1, fala que você tem que colocar a coerência
elementar, a coerência de elementos no texto. Gente, quando eu falo coerência de elementos, é você fazer jus ao que você está escrevendo. Mas isso não significa dizer exatamente que você tenha que colocar eh, só aquilo ali, não. Você pode colocar outros elementos. Você pode colocar uma piada para descontrair um ambiente, descontrair o leitor, né? Só para gerar um sentimento de catarse, né? Que é alívio, alívio psíquico. Só para você gerar um sentimento de catarse, para você quebrar o gelo. A gente usa essas coisas. Não sei se você percebeu, mas o leitor coloca essas piadinhas, essas anedotas, que muitos chamam de anedotas, mas é piada. É tudo piada. A gente coloca essas anedotas, essas piadas, esse senso humorístico, não é só para descontrair a leitura do leitor, não. É para quebrar o gelo, tá entendendo? Porque às vezes o leitor, sei lá, ele tá. Não tem como você adivinhar. Você não tem bola de cristal, mas às vezes o leitor, nem sempre ele tá de bom humor para ler o teu livro, não, entendeu? Às vezes, eu, por exemplo, já teve dias que eu li livros e eu com vontade de matar alguém, entendeu? Mas é desse jeito, tem dias que você não tá muito bom assim para ler, não, mas você vai ler aquilo ali porque você tá gostando da narrativa. De repente tem aquela passagem que é engraçadíssima e você acaba sorrindo, dando gaitada, rachando o bico de tanto rir. E aquilo ali quebra o gelo, tá entendendo? Por isso que eu digo que os professores, é minha opinião, não é uma verdade absoluta, mas é a minha opinião. Todo professor deveria estudar a gelotologia, que é a ciência que estuda os benefícios do riso. Gelotologia, a ciência que estuda os benefícios, as causas e efeitos positivos que o sorriso causa na saúde do ser humano, certo? Estudar gelotologia, estudar piada, né? Para colocar. Quando eu falo piada, gente, é porque o brasileiro já está acostumado com aquela piada suja, né? Aquela piada de baixo calão, pejorativa, aquela piada que tem xingamento, palavrão, mas nem sempre, gente. Você pode contar uma piada curta, inteligente e que seja interessante e que no final das contas, além de provocar o riso no ouvinte, vai fazer com que ele tenha uma noção ampla de como funciona a vida. Para mim, a piada boa é essa, entendeu? Ela tem que ter essas características. Você vai dizer, o que é que tem a ver o Biratã piada com livro? Tem tudo a ver, gente. Tem livro de piada, tem livro humorístico, tá entendendo? Para você, tem cenas que são engraçadíssimas. Você está lendo o texto e dá vontade de sorrir. Por exemplo, eu coloquei um nome super esquisito num personagem do primeiro volume do Nome do Mal. O nome do cara é Tifônio, minha gente. Né, eu coloquei, o Tifônio ele era zelador de uma instituição escolar. E aí a dentista gritou o nome dele: Tifônio, Tifônio, vem cá. Imagine o senso de humor que isso não causa no leitor. Disco quebra o gelo, gente, entendeu? Você não precisa escrever uma coisa que deixe o teu leitor sempre sério, não, né? Isso aí eu chamo de linguagem descontraída. É você nem sempre querer levar a sério, certo? Você não está escrevendo um discurso político. Você não está escrevendo discurso político para um presidente ler diante do público, não. Para um prefeito ler diante dos cidadãos, os moradores da cidade, não. A não ser que, sei lá, você pode até descontrair, né? Escrever um discurso político e no meio você colocar uma piada, né? Que o teu personagem pode ser um político e ele pode estar fazendo discurso político e contar uma piada para quebrar o gelo, entendeu? Não tem problema não. A não ser que esse personagem. Gente, perdão, é porque eu deixei a tela apagada aqui e acabou parando de gravar o vídeo. Então, como eu estava dizendo aqui, a não ser que o teu personagem seja um político muito sério, aí tudo bem, beleza, entendeu? Aí não tem problema não, certo? Vamos para o passo de número
8. Vocês podem ficar tranquilos que na edição do vídeo vai ficar tudo ok. Eu não vou deixar nada desestruturado não. Passo de número 8. Estabeleça uma tríade ou um outro conjunto para estruturar a sua narrativa. Gente, foi o que eu criei. Foi a primeira estratégia que eu criei quando eu comecei a escrever o primeiro volume da saga O Nome do Mal. Como foi que eu fiz? Eu estabeleci uma tríade. Eu coloquei uma fórmula, né? Aí eu coloquei, a minha fórmula foi a seguinte: mistério, dinâmica e suspense. Mistério para deixar aquela pulga atrás da orelha, né? Para deixar o, o leitor com aquela curiosidade. A dinâmica, o que é dinâmica? É a questão da colisão, as batalhas, né? Para não ficar só na questão das palavras, gente, porque às vezes você precisa colocar o personagem para combater contra alguém, né? E em se tratando de literatura fantástica, toda literatura fantástica tem que ter um combate. Isso já é característico da literatura fantástica. E também a questão do suspense para gerar aquele sentimento de preocupação no leitor, né? Para ele ficar com a pulga atrás da orelha também, ele ficar imaginando, será que vai acontecer isso com a protagonista? Será que o personagem fulano de tal vai conseguir o que ele tanto quer, né? Para ele ficar se indagando toda hora, né? Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos aqui: suspense, ação e mistério. O teu conto, a tua narrativa pode ter esses três elementos. E se você quiser, eu vou ainda mais longe, pode ter bem mais do que isso. Você vai escrever um romance. Aqui, pode ter. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Peraí. A tua narrativa, o teu livro de romance, pode ter esses três elementos apenas: romance, uma pitadazinha de drama e um pouco de comédia. Vai depender do que você escreve. A tua obra pode ter 70% de romance, 20% de drama e 10% de comédia. É você quem decide. Mas uma coisa é certa: se o teu livro é de romance, a maior porcentagem tem que ser romance. Você tem que fazer jus ao seu gênero, entendeu? E aqui o terceiro gráfico aqui é para um exemplo de literatura fantástica. O que mais tem que ter é a fantasia, né? Porque literatura fantástica é fantasia, né? Então, tem a fantasia, tem a ação, pode, tem que ter ação, tem que ter aventura, pode ter um pouco de romance, né, para dar aquele brilho, né? Por exemplo, Senhor dos Anéis não é só guerra não, gente. Senhor dos Anéis tem a cena lá de beijo, tem a cena lá que o mocinho beija a moça, entendeu? Que o rei beija a que o rei não, que o príncipe beija a princesa, tá entendendo? E pode ter um pouquinho de filosofia, que é refletir sobre as questões da vida, beleza? Então nós temos esses três gráficos que podem representar uma estratégia, uma combinação de construção textual. Passo 9. Lembre-se de que cada erro pode ser fatal. Gente, eu já falei isso nas aulas anteriores, mas isto é uma verdade universal. Gente, um erro, um simples erro, pode desmotivar o teu leitor a continuar lendo o, o teu conto, a tua narrativa, o teu livro. Um simples erro. Tem leitor que não se importa, ele não está nem aí para isso. Ele quer entender, ele quer entender a história, o que é que há por trás, ele quer saber o X da questão, né? Ele quer resolver a equação matemática, certo? Mas como dizia o Tony Stark, o Homem de Ferro, não se faz equação sem as variáveis. Quer dizer, você não pode fazer uma fogueira sem os gravetos, certo? Então você tem que se lembrar de que um simples erro pode ser fatal. Um erro no prefácio, um erro no sumário, um erro na dedicatória. Quando eu falo um erro, não é só erro ortográfico, não. Você pode errar a ortografia, você pode errar a narrativa, você pode errar na seleção do personagem, você pode errar no enredo, você pode errar
nas considerações finais, você pode errar na tua biografia, você pode errar no eh, na capa do teu livro, tá entendendo? Existem várias maneiras de se errar na construção de um livro. Existem inúmeras possibilidades. Você pode errar na questão de um único símbolo que você vai se utilizar. Cuidado, gente, cuidado com isso, viu? Cuidado mesmo. E vamos para o nosso último passo, que é o passo 10. Amadureça os diálogos. Gente, eu vou ver se eu sempre fico prometendo, né? Eu vou preparar uma aula disso, daquilo. Gente, eu vou ver se eu estudo mais a fundo essa questão de diálogos entre personagens, porque isso daria uma boa aula, de 1 ou 2 horas, né? Dependendo. Eu poderia até dividir em algumas sessões, né? Tipo assim, como amadurecer diálogos. Aula 1. Como amadurecer diálogos. Aula de número 2, né? E daí por diante. Gente, amadurecer diálogos é algo muito importante, porque eu considero os diálogos tão importantes quanto a própria narrativa, né? É claro que você não vai desprezar a narrativa. A narrativa tem que ter a mesma qualidade que os diálogos têm, certo? Não estou aqui para descaracterizar uma coisa e supervalorizar a outra, não. Mas é o seguinte, o diálogo, gente, é muito importante. É através do diálogo que você vai compreender a psique humana, a alma do personagem, ou então a alma, a intenção mais, perdão, gente. Através dos diálogos que você vai compreender as intenções mais profundas dos personagens, da narrativa, do teu livro, entendeu? Então, cuidado, gente. Tem gente que bota um diálogo muito razoável, uma coisa muito simples, como a gente fala aqui no Nordeste. É uma coisa muito besta, sabe? E tem que ter cuidado com isso, né? Às vezes você bota aquele diálogo clichê. Isso é diálogo clichê de anime de quinta categoria. Ah, eu estou usando 10% do meu poder. Não, 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 não. Na verdade, eu estou usando apenas 5% do meu poder. Gente, isso é ridículo. Isso é ridículo, tá entendendo? Isso aí para mim é sensacionalismo, é você querer causar sem ter as condições para causar, entendeu? É você querer chamar atenção sem ter capacidade, competência para chamar atenção. Então, se você quer chamar atenção através dos diálogos, faça aquele diálogo amadurecido, aquela coisa que realmente faça o leitor entrar no clímax, para que ele tenha aquilo que a gente chama de orgasmo intelectual. O orgasmo intelectual, então o orgasmo humorístico, o orgasmo de catarse, fazer ele chorar, né? Poucos livros me fizeram chorar, poucos livros mesmo. Mas assim, dependendo da sua intenção, procure sempre progredir com os seus diálogos para não ficar uma coisa rasa, entendeu? Porque existem várias maneiras de se construir um diálogo, mas você precisa ter consciência de que não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma que você vai escrever aquele diálogo. Você precisa fazer o possível. Você precisa fazer o possível para que o seu diálogo seja no mínimo interessante e no máximo FODA. Sabe o que eu estou querendo dizer, né? Porque eu não posso xingar, senão o YouTube corta o vídeo. Sabe aquele diálogo que muda, que provoca uma metanoia, uma mudança de mentalidade? Que o leitor diz assim, rapaz, esse diálogo aqui poderia ser transformado num trechinho de uma peça teatral. Esse diálogo aqui podia ser, sei lá, gravado no TikTok. Podia ser gravado, né, virar mídia, né? E tem muita gente que faz isso com outros livros, né? Tem aqueles livros que você pega um trechinho e faz a devida citação, né? A citação direta ou indireta.
Geralmente se faz a citação direta, né? Que você vai transliterar a ideia original do autor sem acrescentar nenhuma palavra sua. Tem gente que faz isso, eu já fiz isso, entendeu? Então amadureça o diálogo, gente, que eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. E obrigado pela sua atenção, obrigado desde já, muito obrigado pela sua doce querida companhia. Gente, esta foi a quinta aula, certo? É claro que não parou por aí, certo? Isso aqui não é um workshop, certo? Isso aqui são apenas videoaulas de como escrever bem uma narrativa, certo? E eu vou preparar muitos outros conteúdos. Eu quero ler outros slides de outros autores, para não ficar só na questão daquilo que eu escrevo, para não ficar só nas minhas palavras, porque eu tenho certeza que existem outros escritores, outros autores que têm muito a acrescentar neste âmbito, nessa área aqui, que é a área da escrita criativa. Eu vou procurar para os próximos vídeos, quem sabe, ou então um slide, ou um artigo, ou uma monografia que fale sobre a escrita criativa, ou quem sabe um livro, né? Eu vou ver se eu procuro também, vou também procurar trabalhar com vocês os programas de edição de texto, né? Vamos trabalhar com o Word, vamos trabalhar. Vai ter muito vídeo do Word, viu, gente? Eu não vou fazer aquela, tipo assim, a videoaula 1 hora de Word, certo? Eu vou dividir por etapas para ficar bem detalhadozinho, né? Para você saber o passo a passo de cada temática sobre como trabalhar com o Word, né? Para quem não sabe o Word, bem-vindo ao Word. O Word Word, prazer. Meu nome é Word. Eu sou um editor de texto. Brincadeira, viu, gente? O Word ele é um programa de edição de texto, certo? É através do Word que os escritores escrevem as suas obras intelectuais. Nós temos também o Adobe Design, que trabalha mais com uma diagramação mais específica do livro, seja para a publicação do livro físico ou então para a publicação do livro eletrônico, que a gente chama de e-book. E tem o Sigil, que é o melhor programa de diagramação de e-book de EPUB, né? E alguns outros formatos de e-book, certo? Então eu vou ensinar para vocês como se trabalha o pouco que eu sei, gente. Não vou ensinar tudo, não, porque para eu saber de tudo, aí eu teria que fazer um estudo muito aprofundado dos três, viu? Mas eu vou ensinar o básico e aquilo que é necessário você saber, viu, gente? Então estejam atentos, se inscreva no canal, não precisa dar like não, só se inscreva no canal, divulgue os nossos conteúdos, esses conteúdos são totalmente gratuitos. Eu vou fazer de tudo para colocar, vou fazer, perdão, eu vou fazer de tudo para colocar o link aqui dos slides de todas as aulas que eu já dei até agora, para quem quiser baixar e, e até usar como referência para querer dar aula. Se você é escritor, você faz oficina de escrita, existe isso, né? Oficina de escrita na sua universidade ou na sua escola, no ensino fundamental maior ou menor. Você pode usar esses slides que vai ficar uma belezura. Vai ficar só a manteiga, só o milho da pipoca, tá entendendo? E qualquer dúvida, gente, me chamem através do WhatsApp, que é 999820768. Mais uma vez, 999820768. Ou então, mande mensagem através do e-mail, que é rodriguesubiratã788@gmail.com. Repetindo, rodriguesubiratã788@gmail.com. Vou deixar tudo aqui na descrição, viu, gente? Para vocês baixarem o material, certo? E até lá, eu não sei assim qual é o próximo prazo para eu produzir os próximos vídeos, porque eu ainda vou ter que me especializar direitinho nessa área aí para oferecer um conteúdo que seja inovador, que seja diferente para vocês. Porque eu ficar falando só mais do mesmo, aí enche o saco de qualquer um, né? Então, muito obrigado, viu, pessoal? Siga-nos, siga o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, fale, comente para outras pessoas, certo? Os conteúdos são totalmente de graça, eu faço isso com amor, com muito carinho para vocês. E eu não garanto que vocês vão ficar milionários porque eu não tenho bola de cristal, mas esses passos básicos são elementares
para escrever um livro. Eu vou produzir mais conteúdo e postar aqui no mesmo canal Apicultura, certo, gente? Então, muito obrigado, que Deus abençoe e tchau, pessoal!